E aí, sétimo ano, cá estamos nós novamente para estudar um pouco mais de simetria. Deixa eu abrir aqui o nosso conteúdo. E nós vamos começar a estudar simétrico em relação ao eixo. Isso significa que nós estamos na página 207 do nosso livro. Estou com a colinha aqui do lado para ver que livro, página que a gente está. 207 do nosso livro e vamos começar a falar de simétrico em relação ao eixo. O que a gente vai falar nesse ponto, pessoal? A gente vai falar de reflexão, de espelho, de coisas espelhadas. Onde que a gente vê esse tipo de reflexão? Aqui nós temos uma relação, de pedras, nuvens, céu, árvores e arbustos refletidos em um lago. Nossa, falei um monte de coisa rápido, né? Sabe aquela imagem que a gente tem quando a gente vê num filme, ou às vezes quando a gente vai mesmo próximo ao rio, que a gente vê toda a reflexão, né? Tudo que está atrás da gente, a gente vê ali de volta. Temos aqui, a margem refletida em um espelho, quando a gente coloca alguma coisa próximo a um espelho, uma imagem refletida em um espelho. E também temos a nossa própria imagem de reflexão. Uma ideia de reflexão que está tendo nesse exato momento é que a câmera está filmando o meu rosto e está aparecendo no canto do vídeo para vocês. E ele está aparecendo em uma relação simétrica. Tudo bem? A proporção é menor, mas está aparecendo de forma simétrica. Então, toda vez que a gente vai falar de simetria em relação ao eixo, nós estamos falando de espelhamento. Estamos falando de situação como um espelho. Aqui nós temos esses dois exemplos e aqui nós temos a questão, escrito ainda, o espelhado de uma joaninha quando uma está de frente para a outra com o traço de simetria. Você pode perceber que o eixo de simetria aqui, ó, esse eixo aqui de simetria tracejado, ele é como se fosse o espelho. E um lado é reflexão ao outro. Pode reparar, ó, se a gente for imaginar que aqui é a parte direita da joaninha e aqui é a parte esquerda da joaninha, ela está refletida. Então isso significa que aqui se torna a parte direita e aqui se torna a parte esquerda da joaninha. Ela fica toda refletida de frente. Fica uma coisa totalmente oposta. Como o nosso espelho, Quando a gente mexe o braço direito, lá é como se mexesse o braço esquerdo. Quando a gente mexe o braço esquerdo, é como se mexesse o braço direito. Porque fica a situação espelhada. Essa é a ideia do eixo simetria em relação ao eixo. E esse eixo aqui, ó, vocês podem analisar que a distância do eixo até a joaninha é a mesma dos dois lados. Ou seja, se aqui, por exemplo, tem 10 centímetros, aqui também terá 10 centímetros. Isso indica que tem aquela questão do espelhamento da reflexão. Quanto mais longe do espelho a gente fica, menor a imagem se reflete. Quanto mais próximo do espelho, maior a imagem. Aí vem toda aquela questão, que a gente brincou em sala de aula, do menino olhar a roupa, Ele fica um pouco mais longe, dando uma olhada, ver se está tudo ok. E a menina vai mais próximo para olhar o cabelo, deixar tudo bonitinho, ajeitar a trança, ver se está tudo ok, se a maquiagem está ok. Então, quanto mais próximo do espelho, a reflexão é maior. Significa que você está mais próximo do eixo. Quanto mais longe do espelho, significa que eu estou mais longe do eixo, que é o eixo reflexivo. Esse eixo de simetria, no caso do espelho, ele é um eixo meio que imaginário. Ele está ali, mas a gente não vê ele, mas ele existe, que é o eixo de simetria. E esse eixo de simetria, nós temos também na situação de composições de simetrias axiais. O que a gente tem nessa questão das composições? Nós temos, por exemplo, a ideia do quebra-cabeça. Quando vou começar a montar o quebra-cabeça, ele é geralmente retangular, quadrado, e a gente começa a encaixar as pecinhas para que elas fiquem perfeitas, Elas ficam perfeitinhas até formar a imagem. Então aqui eu tenho uma composição, e essa aqui está na nossa página 209 do livro, A página 209. E eu tenho as peças de referência. Aqui eu tenho a primeira peça e eu tenho que montar uma perante a outra. A primeira peça, aí eu pego o espelho dela, o inverso, se vocês estão vendo aqui, como vocês podem reparar,
essa parte aqui está espelhada com essa, e essa parte com essa, assim como os quadradinhos azuis. E eu começo a espelhar as simetrias e colocar de forma axial, colocando a primeira, a segunda peça, a terceira peça, a quarta peça, até formar o quebra-cabeças. E aí, se a gente mudar a posição, olha como muda a figura, né? Aí eu tenho aqui ó, a referência, eu posso ter outro painel e outra forma de atividade. E aí nós temos várias situações no eixo de simetria. E aí temos exercícios na página 210 que fala sobre essa questão da simetria axial ou não. Bom, pessoal, cá estamos, né? Falamos um pouco de simetria, de reflexão. Eu acredito que vocês viram que é bem simples, provavelmente assim que eu voltar a gente tira as maiores dúvidas, se tiver ou não, e podemos discutir mais coisas sobre ela. Mas, para concluir aqui, a gente vai falar um pouco de simetria de rotação, que começa na página 211 e fala até a página 213, quando começa na 214 a translação. Primeiro, quando a gente fala de simetria de rotação, eu vou mandar lá para o GeoGebra. Mas, quando eu falo de simetria de rotação, é como se eu tivesse um eixo, a peça está aqui onde está a minha setinha, e eu começo a girar ela no sentido horário ou anti-horário, até ela ficar numa posição que eu preciso. Por exemplo, nesta abertura, aqui está a minha setinha. E essa rotação significa que ela veio desse ponto até esse ponto, num grau alfa, por exemplo, um grau que eu desconheço, pode ser de 30 graus a 50 graus. Essa é a questão da simetria de rotação. Eu vou rotacionar, eu vou rotacionar em cima do mesmo ponto, ó. Tem esse ponto aqui e eu vou rotacionar em cima do mesmo ponto. A questão da simetria de translação, vou escrever aqui em vermelho, simetria de translação. Translação significa que eu vou movimentar a peça nesse sentido, sentido aqui para a minha direita ou no sentido para a minha esquerda. Certo? Isso é mexer a simetria de rotação ou a simetria de translação. Aqui no caso da rotação, eu sempre vou mover ela numa mesma abertura, no mesmo grau. E aqui na translação, eu sempre vou abrir ela numa mesma medida. Não vai alterar essa medida. Então a gente vai dar um pulinho no GeoGebra para analisar essa rotação e essa translação. Vamos lá. Vou abrir aqui o GeoGebra. Eu já tenho duas figuras feitas e eu vou fazer a rotação e a translação para vocês verem, no caso, o que acontece. Bom, eu vou fazer a rotação e vou fazer a rotação desse triângulo aqui, ó. Aqui no GeoGebra ele já tem a opção, ó, de rotacionar em torno de um eixo e transladar por um vetor, que é andar ela por um lado só. Primeiro eu vou rotacionar, então eu clico aqui no GeoGebra e ele vai me dar a opção, ó, rotação em torno de um ponto. Selecionar o objeto e o ponto. Então eu vou selecionar o meu objeto e o ponto e vou rotacionar ele 45 graus no sentido anti-horário. Significa que o meu sentido horário ele vem para cá, então no sentido anti-horário ele vai para lá. Eu vou colocar ele no sentido horário e ele vai girar, no caso, para a direita. Vamos dar uma olhada? Ele vai rotacionar 45 graus para a direita e eu vou dar um OK. E ali, ó, ele rotacionou em cima do eixo. Se eu selecionar novamente, pegar a rotação e selecionar o objeto e colocar mais 45 graus e o ponto, ó, ele vai girar mais uma vez e dar mais um ponto, ó, ele está girando sempre no mesmo eixo. Isso é a rotação e sempre o que acontece? Essa abertura aqui do ponto, a abertura que ele está mexendo sempre dá 45 graus, tudo bem? Essa é a questão da rotação. E agora eu vou falar sobre a translação.
Como tem aqui ó, no GeoGebra, para ficar bem visível, eu vou clicar na opção Transladar, Translação por um vetor, vou clicar e vou clicar aqui ó, nesse ponto e vou dar mais um tanto. Olha só, ele moveu para o lado. Quando eu preciso mover ele para o lado, eu vou transladar. E como vocês podem ver, aqui eu tenho ó, DC, um eixo simétrico. Ele tem a mesma medida de B para C e de C para D. Tudo bem, pessoal? De C para D não, de C para este ponto aqui que não está indicado com um ponto. Isso é rotação e isso é translação. Lembrando que aqui em cima é translação e aqui a rotação. Beleza, pessoal? Nesse ponto aqui, deixa eu voltar lá para Journal. Aqui está. Nós falamos sobre a página, deixa eu pegar todas as páginas aqui, da página 207 até a 215. 207 até a 215. Façam os exercícios e qualquer dúvida, assim que eu voltar a gente tira as maiores dúvidas, mas o professor de sala pode te ajudar também com essa rotação e translação. Bom, pessoal, tchau, tchau. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Até mais, fiquem com Deus.